Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso curso aí de iniciante para aromaterapia. Mas não se engane com a palavra iniciante, porque a gente tem muito conteúdo legal. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença para você que quer usar o óleo essencial com você e com a sua família. Esse curso não vai te preparar para ser um aromaterapeuta profissional, mas vai te preparar para ser um usuário competente dos óleos essenciais e conseguir fazer isso de uma forma eficaz e segura com você e com a sua família. Caraca, tá difícil. Bom, se você quer ser um aromaterapeuta profissional, ou usar aromaterapia na sua profissão, você pode continuar aqui, que esse curso vai ter muita coisa legal para você que está começando, mas a gente tem um outro curso muito grande, aí, com mais de 120 aulas, com foco em transformar você num profissional qualificado. Mas aqui já vai ser um curso muito legal, você vai aprender a usar com você as principais coisas da aromaterapia e eu tenho certeza que tem muito conteúdo interessante. Então vamos continuar. Bom, todo esse conteúdo foi feito com muito carinho, com muito amor. A ideia aqui é que realmente faça a diferença, que você consiga usar os óleos essenciais de uma forma melhor, mais segura e mais eficaz para você e para sua família. Espero que você goste e vamos para o conteúdo. Antes de começar, só para alinhar, você vai me ver aqui no cantinho da tela e eu vou passar alguns slides, eu vou estar olhando, tem um computador aqui na minha frente, eu vou estar olhando aqui para vocês, o computador, e a gente vai, dessa forma, passando os slides, vai ter muita informação. Vamos lá. Como eu falei, o curso começa aqui com aromaterapia para iniciantes, né? A ideia é te ensinar a usar os óleos essenciais de uma forma segura e eficaz com você, com a sua família, com seus parentes, como você achar melhor. Vamos começar falando aqui o que é a aromaterapia e para a gente alinhar todo mundo com conhecimento básico assim, do que a aromaterapia faz, o que ela pode fazer, né? A gente vai falar aqui nessa aula de onde veio a aromaterapia, o que são os óleos essenciais, o que são os óleos vegetais, de onde vêm esses óleos, né? Há uma abordagem holística que é o fundamento principal da aromaterapia, os limites da aromaterapia e a ciência como base de tudo, e você vai ver de onde que vem todas essas informações que eu vou te falar. Então, a gente vai começar aqui. De onde veio a aromaterapia? Né? Os óleos essenciais eles são usados na medicina há pelo menos 4.000 anos. Temos informações de óleos na medicina egípcia, indiana, chinesa, grega, romana e no Oriente Médio em geral. Né? Já encontramos destiladores com mais de 4.000 anos. É claro que a gente não sabe exatamente se esses destiladores eram usados para fazer óleos essenciais. É provável que não, que eram mais para outras coisas. Mas isso quer dizer que assim, a tecnologia para extrair os óleos essenciais das plantas já existe há muito tempo. E com certeza esses óleos já eram utilizados por muitas civilizações e a gente vai mostrar algumas evidências agora. Essa foto aqui é uma foto do túmulo de Tutankhamon, que foi aberto em 1922. Né? Foi encontrado um frasco ainda lacrado, descoberto nesse túmulo, que continha uma substância que depois de 3.300 anos ainda preservava um odor perceptível. Depois, quando ela foi analisada em laboratório, foi descoberto que ela tinha óleo essencial de olíbano e outros óleos essenciais. Né? Ou seja, se 3.300 anos atrás a gente já tinha óleos essenciais sendo usados pela humanidade. A palavra aromaterapia ela foi usada pela primeira vez em 1920 com um químico francês chamado René Maurice Gattefossé, um nome francês difícil de falar, né? Que foi um pesquisador das propriedades curativas dos óleos essenciais. Né? Ele sofreu um acidente no laboratório dele de perfume, que foi um impulso definitivo assim, na direção que ele já estava inclinado aí, que era na pesquisar os óleos essenciais de uma forma medicinal. Os óleos eles eram muito utilizados como perfumes, né? Hoje eles não são mais tão utilizados como perfumes, que eles foram substituídos por fragrâncias sintéticas que são muito mais baratas e mais versáteis para fazer perfume. Mas naquela época era o principal uso dos óleos essenciais era para perfume. E esse francês ele queimou o braço no seu laboratório e pegou um líquido gelado que ele tinha do lado e passou na queimadura. E depois ele viu, ou ele já sabia que viu, né? A gente não sabe exatamente como é que era a história, esse líquido era um óleo essencial de lavanda.
ele sentiu um alívio da dor muito rápido e uma recuperação bem mais rápida e mais tranquila do que normalmente acontecia com uma queimadura. Daí, ele resolveu seguir esse impulso que eu falei no uso medicinal dos óleos essenciais e criou o termo aromaterapia, né? As pessoas já vendem esse momento como se fosse um momento eureka, né? Nossa, agora eu vou estudar os óleos. Na verdade, não foi bem assim. Ele já era um pesquisador e já estudava algumas coisas dos óleos essenciais. Esse momento talvez tenha sido um empurrãozinho a mais para ele poder fazer o que ele queria e que era estudar os óleos essenciais de uma forma medicinal, né? A história da aromaterapia é muito legal, assim, eu não quero entrar em tanto detalhe aqui porque eu queria usar esse curso para fazer uma coisa mais prática, né? A gente deu uma introduçãozinha aqui, falou de uma pessoa que foi importante na aromaterapia, mas eu quero a partir de agora entrar no conteúdo do curso. E essas histórias da aromaterapia você pode ver na internet, você pode ver em vários lugares, é muito fácil de encontrar. Eu quero mostrar aqui uma coisa mais exclusiva e mais dedicada ao uso dos óleos essenciais, e a gente vai começar agora. E vou começar aqui falando o que é a aromaterapia, né? Bom, a aromaterapia é um tratamento holístico de cura que utiliza óleos essenciais para promover a saúde e o bem-estar. Você vai encontrar aí muitas definições de aromaterapia. Essa talvez é a que eu gosto mais, assim, que eu acho que resume tudo que a aromaterapia pode ser, né? E eu vou já falar o que é uma visão e uma abordagem holística. A aromaterapia é uma ciência, diferente do que muita gente acha. Você não depende de crença, você depende de nada. Ela é muito embasada em ciência, pelo menos na nossa abordagem, na minha abordagem aqui no Instituto Aromalink. Tudo tem muita ciência por trás e de todas essas terapias integrativas que a gente vai falar, a aromaterapia com certeza é a que mais tem ciência por trás, né? Ela é uma técnica alternativa de tratamento, as pessoas gostam de falar isso. Eu não gosto da palavra alternativa, porque alternativa pressupõe uma troca, né? Ou é uma coisa ou é outra, e não é isso que a aromaterapia faz. Então a gente gosta de chamar ela de uma técnica complementar de tratamento. Então você não substitui uma medicina tradicional ou qualquer outra pela aromaterapia, sim usa em conjunto, complementando. Ah, mas a aromaterapia não vai poder resolver algumas coisas? Sim, em alguns momentos você vai ver que a aromaterapia pode resolver algumas coisas, mas mesmo assim a gente não gosta de chamá-la de substituto, porque elas têm algumas limitações e eu vou falar sobre todas elas. A maior coisa que você pode fazer para você mesmo com a aromaterapia é usar ela como complemento de um tratamento ou de uma outra coisa, outros tipos de medicina que a gente está acostumado. O que é essa abordagem holística, né? A abordagem holística, e eu não gosto de chamar de medicina holística, porque parece que é outra medicina, eu vou chamar de abordagem holística. E a abordagem holística é ver o ser humano como um todo e não só o sintoma dele, né? Essa abordagem holística ela é utilizada por muitas terapias integrativas, né? E aí eu estou falando de massagens, reiki, acupuntura, fitoterapia, homeopatia e muitas outras. E também na medicina tradicional, em alguns casos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui do que é uma abordagem holística. Imagina que você está com uma enxaqueca. Então, se você vai num médico que não tem uma abordagem holística, num tratamento comum, estou com dor de cabeça, estou com uma enxaqueca, o médico vai te dar um remédio para dor de cabeça e tá pronto. Na aromaterapia, se você procurar um aromaterapeuta competente ou um outro médico que tem essa abordagem holística, ele vai um pouco mais a fundo, né? Então, eu estou com dor de cabeça, mas você tem sempre? Como é que é? O que você está passando? Como que é a sua vida? Ah, você tem estresse no trabalho? Será que essa dor de cabeça e esse estresse que está desencadeando essa enxaqueca que você tem, será que é outra coisa? Então, a visão do todo do ser humano é você ver tudo que aquela pessoa vive e tentar encaixar essa peça e tratá-la como um todo. Então, você não vai só dar um remédio. Ah, toma aqui, esse óleo essencial aqui é bom para dor de cabeça. Tem óleo essencial que é bom para dor de cabeça, mas talvez aí você tenha que ir mais no estresse. Então, você anda muito estressado com o trabalho, não sei o que. Não dá para mudar o seu trabalho, mas dá para mudar a sua reação a esse estresse no trabalho. Então, talvez um óleo essencial para estresse, para ansiedade,
e pode ser também uma coisa que vai ajudar naquela enxaqueca, né? É dar uma visão total da pessoa, né? Espero ter ficado claro. E isso é muito difícil, isso é bem mais difícil do que simplesmente dar um remédio para o que está doendo, né? Então, isso você precisa de um treinamento, você precisa entender, você precisa conhecer as pessoas, você precisa ser uma pessoa que gosta de conversar, de entender o outro, né? Então, o aromaterapeuta é uma pessoa que tem que se dar muito bem com outras pessoas, né? Para poder entendê-la e poder criar um tratamento eficaz, né? Isso é bom para você mesmo se entender e, de repente, quando você for escolher um óleo essencial que você vai usar, de repente, eu tenho dor de cabeça toda hora. Bom, claro, isso pode ser um problema de vista, pode ser uma outra coisa, mas será que você está aí porque você está estressado? Qual o momento da sua vida? Você faz uma autoavaliação e, de repente, escolhe um óleo essencial que vai te ajudar de uma forma global, né? Então, e por que a gente usa aromaterapia, né? A aromaterapia pode ser usada simplesmente para um bem-estar, e aí eu estou falando de um relaxamento, para se sentir bem, para aprimorar o seu ambiente, para uma massagem relaxante, para simplesmente se deliciar com os aromas. São aromas incríveis, conforme você vai usando, você vai ver que são muito bons e naturais, né? Eu, como tenho uma empresa de óleos essenciais que também tem uma parte de perfumaria de ambiente, hoje eu já consigo, eu sinto o aroma, eu já sei se ele é natural ou se ele é sintético, né? E com o tempo você vai optando mais pelo natural, naturalmente, vamos dizer assim. Mas realmente faz muita diferença. Você tem também o uso clínico da aromaterapia, né, que é o que a gente fala bastante, que é aí para dores, infecção, uma inflamação, uma insônia, uma enxaqueca, um enjoo e muitas outras doenças, inclusive doenças graves, que você não curar com a aromaterapia, mas conseguir dar um bem-estar, uma qualidade de vida muito boa junto com o tratamento que as pessoas estão tendo, né? Eu estou falando de doenças assim, até como câncer, como autismo, que, claro, não tem cura com a aromaterapia, mas você consegue sim dar uma qualidade de vida muito boa para essas pessoas, e inclusive para as famílias dessas pessoas, né? A aromaterapia também é muito usada para pacientes terminais, vou falar um pouquinho mais disso na frente, mas não só para o paciente, mas também para a família, né? E tem muitos casos de sucesso. A outra questão aqui seria condições emocionais. Aí eu estou falando de uma depressão leve, uma irritabilidade, de uma ansiedade, pânico e outras questões emocionais que você pode usar os óleos essenciais com ciência para ajudar as pessoas que passam por esses momentos. Por que eu falei depressão leve? Porque depressão é uma doença grave. Então, eu estou falando, para você pegar assim, vou tratar uma depressão com aromaterapia, então, você tem um sentimento depressivo, você anda triste, foi um momento específico, você pode usar um óleo de lavanda, um óleo de camomila, e alguns óleos para você, com certeza vai te ajudar a dormir melhor, a ter um pouquinho menos de ansiedade e passar por esse momento específico bem. Agora, se você tem uma depressão, doença, você precisa necessariamente falar com um médico, com um profissional. E aí sim, pode ser que a lavanda seja uma parte do seu tratamento, né? Mas eu gosto de deixar isso bem claro porque para as pessoas não confundirem que você não vai substituir um tratamento médico com um potinho de lavanda, principalmente porque a gente não sabe diagnosticar isso bem, né? Vou falar mais disso durante o curso. E cura, né? E quando a gente fala de cura e alívio de sintomas, eu estou falando aí dentro das condições clínicas e emocionais, a gente tem alguns óleos essenciais, por exemplo, que têm um efeito antiviral, e esse efeito antiviral pode ser de matar um vírus, ou pode ser dificultar a proliferação desse vírus, aí depende, cada vírus é um, mas os óleos essenciais podem ajudar muito nisso, nessas condições clínicas e emocionais, em alguns casos ajudar na cura, em outros casos ajudar no alívio dos sintomas, né? E de qualquer forma você consegue dar uma qualidade de vida boa e usar a aromaterapia para melhorar a sua qualidade de vida como um todo. E o que a aromaterapia não faz, né? Que é tão importante quanto o que ela faz é saber o que ela não faz, né? Diagnósticos médicos, exames, e aí quando eu falei aquele exemplo da depressão é isso, né? Um aromaterapeuta, por melhor que ele seja,
né, ou você como um praticante competente, vamos dizer assim, você não tem capacidade de diagnosticar se isso é uma depressão grave, se não é. Então, se você está na dúvida, você tem que procurar um médico. Então, o médico tem recursos, não só o quanto que ele estudou para conhecer o ser humano, mas também exames e coisas que o aromaterapeuta, a aromaterapia não tem. Então, você, uma vez diagnosticado isso, aí sim, a aromaterapia pode ajudar bastante, uma vez que você já sabe e conhece bem qual é o problema, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você tem uma dor de cabeça. Eu posso usar um óleo essencial para dor de cabeça, mas se você tem uma dor de cabeça crônica, todo dia, toda hora, o tempo todo, isso pode ser muita coisa. Você tem que ir num médico, assim, um aromaterapeuta não vai conseguir te diagnosticar de forma correta. Então ele pode te dar um óleo que vai melhorar a dor, mas ele não vai resolver o seu problema. Entendeu? Muitas vezes isso pode ser um problema de vista, né? Isso pode ser um estresse, pode ser um tumor no cérebro, pode claro que a maioria dos casos não é isso, mas o que eu quero dizer aqui é que você tem que saber até onde a aromaterapia pode ir e não esquecer que às vezes você precisa de um médico para diagnosticar e aí sim usar a aromaterapia para melhorar depois que foi diagnosticado, né? Os tratamentos de doença grave também tem que ter muito cuidado quando a gente fala disso. A gente fala que a aromaterapia ajuda no câncer, ajuda em autismo, ajuda em diversas condições graves, inclusive terminais. E quando a gente fala isso, é verdade, ela pode ajudar muito, mas ela não pode curar essas pessoas, né? E até doenças que não são tão graves, mas que não tem cura, como psoríase, a gente usa muita aromaterapia para psoríase, mas ela não vai curar, essa doença não tem cura, entendeu? Mas ela pode ajudar, sim, a reduzir as manchas na pele, a reduzir os sintomas e a dar qualidade de vida para essas pessoas, né? Então é só tomar um cuidado como a gente fala, né? E por último, né, que a aromaterapia não faz mágica, né? Nem depende das nossas crenças, né? Se a gente quer usar profissionalmente, eu acredito que temos que estar embasado em ciências e comprovações científicas, né? Tanto profissionalmente como também na sua casa, né? Eu acredito muito que a gente tem que conhecer a ciência. É claro que a ciência, em alguns momentos, tem um limite, não porque ela não consegue, e sim porque ela não tem disponível, né? E a gente vai falar disso. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem muitas propriedades, a gente tem hoje milhares, quando eu falo milhares, é mais de 30 mil artigos publicados em sites de pesquisa, eu vou mostrar já para vocês, mas em alguns momentos a gente não tem pesquisa sobre tudo de todos os óleos. E em alguns momentos a gente tem alguns óleos essenciais que a gente sabe que funciona, que já tem anos e anos e anos a aromaterapia usando aquilo para aquela condição. Mesmo que a gente não tenha uma pesquisa muito conclusiva naquilo, a gente pode adotar isso como válido para a gente usar. Eu acredito nisso. Então, mas sempre com muito cuidado e sempre pesando os dois lados, né, de segurança e de competência daquele óleo para aquela aplicação. Eu vou dar um exemplo aqui. Antes eu vou mostrar essa frasezinha que é: saber o seu limite faz você ir mais longe, né? A gente não pode cruzar a linha e atuar como se a gente fosse um médico, por exemplo. Nesse caso, o limite é o que nos faz ir mais longe e não ficar pelo caminho, né? É controverso, mas é a verdade, né? Quando a gente sabe até onde a gente pode ir, a gente pode continuar indo indefinidamente, né? E o que são os óleos essenciais? Bom, os óleos essenciais têm essa definição bonita aqui, né? Que o óleo essencial é um líquido hidrófobo, natural e volátil que contém componentes químicos das plantas de onde foram extraídos. Nossa, é uma frase linda para você botar na capa de um livro, mas realmente às vezes é difícil de entender, né? E eu vou explicar o que é cada coisa. Eu gosto dessa definição também aqui, ó. Os óleos essenciais são substâncias aromáticas encontradas em células e glândulas especializadas de algumas plantas. Para começar, hidrófobo é que não se mistura com água, né? Como se tivesse medo de água. Então, qualquer óleo, né? Se você pegar um azeite na sua casa e botar num copo de água, você vai ver que ele fica boiando na água e ele não se mistura. E os óleos essenciais também são assim. Isso é importante a gente saber, porque às vezes você vai ver umas receitas na internet, põe uma gotinha na água e essa gotinha na água vai ficar boiando na água, ela não se mistura. Existem algumas técnicas para fazer isso, a gente vai falar, mas é importante a gente saber que o óleo essencial, nenhum deles, e a água não se misturam, né?
E volátil quer dizer que ele contém componentes que evaporam facilmente, né? A maior parte dos componentes dele, ou quase todos, são bastante voláteis. Então, é por isso que você, só de abrir um frasco de óleo essencial aqui, você já vai sentir o aroma no ambiente. E ele é bastante volátil. Se você pegar um frasquinho e deixar aberto na sua mesa, daqui a 2 meses você vai lá e o frasco não vai ter nada. Diferente dos óleos vegetais. Os óleos essenciais e óleos vegetais são coisas diferentes. Então, os óleos vegetais, eles são extraídos normalmente das sementes das plantas, com raras exceções, e eles não são voláteis, eles são fixos. Eles também são chamados de óleos fixos por conta disso. Eles são bem mais seguros de usar, eles não têm muitas contraindicações, a não ser que você tenha, por exemplo, alergia a algum deles, e eles não são voláteis. Se você deixar ele aberto assim na mesa, ele vai ficar lá e daqui a 1 ano você vai lá e vai ter praticamente a mesma quantidade de óleo, né? E a gente usa ele muito para diluir o óleo essencial, né? A gente vai falar mais disso durante o curso. O óleo essencial é a principal ferramenta da aromaterapia, né? Aqui tem alguns exemplos, mas quase tudo na aromaterapia, não é a única, mas quase tudo na aromaterapia é baseado nos óleos essenciais, né? A gente usa eles junto com vegetais, junto com creme, junto com outras bases, mas tudo gira em torno dos óleos essenciais. Então, o que a gente pode falar dos óleos essenciais? Existem mais de 400 óleos essenciais catalogados hoje, né? Isso 400, mas não quer dizer que todos sejam muito bem conhecidos, né? Alguns deles não passaram ainda por pesquisas e a gente não sabe exatamente quais são os seus efeitos. Muitas vezes esses efeitos são sugeridos pela lista de componentes que tem nele, mas a gente sabe que o efeito do óleo não depende de um componente, sim da combinação de todos esses componentes ao mesmo tempo no seu corpo, né? Então, muitos deles a gente ainda não sabe muito bem o que faz e o que de bom e de ruim, né? Então, nem sabe quais são as propriedades boas, nem as contraindicações dele. Eles em geral, são muito seguros de serem utilizados, assim, não tem nenhum óleo essencial que é classificado como altamente tóxico por uma entidade de controle, por exemplo, né? As substâncias são classificadas como muito tóxicas, são aquelas que podem provocar morte ou danos severos, crônicos à saúde, né? Através da inalação, ingestão ou absorção da pele de pequenas quantidades, claro, no uso regular, né? Se você exagerar, né, com certeza qualquer coisa pode fazer mal, até água, se você beber demais, você pode fazer mal, né? Essa classificação geral, ela era uma classificação para tudo quanto é substância, né? Então, nesse ponto a gente compara os óleos essenciais com coisas como mercúrio, chumbo, solventes, né? Então, perto disso, realmente, os óleos são muito pouco tóxicos, né? O óleo mais tóxico que existe, que é o de boldo, ele é considerado nessa escala como moderado, né? E é um óleo que você não deve usar e nem tem para vender. Dificilmente você vai achar alguma coisa dessa para vender. Mas qualquer óleo, eu digo qualquer, até o óleo mais seguro de todos, assim, talvez a lavanda, ele pode ser tóxico se ele for usado de forma incorreta ou numa quantidade incorreta, né? A gente vai falar mais disso. E eles são voláteis e nem todos têm aromas agradáveis, né? E quando eu falo voláteis, já expliquei, são aqueles que evaporam facilmente. De onde vêm esses óleos essenciais, né? Eles são extraídos por destilação por arrasto de vapor, prensagem a frio, solventes ou solventes por CO2, que é um método mais moderno. Aqui nesse curso eu não vou conseguir entrar no detalhe de cada um deles e o que cada um deles traz de propriedade para os óleos, mas eu vou mostrar para vocês da onde que são tirados esses óleos essenciais, né? Então, eles podem vir das folhas e dos galhos, eles podem vir da fruta, eles podem vir das flores, podem vir do tronco ou da casca do tronco ou das raízes das plantas. Então a gente pode tirar óleo essencial de tudo quanto é lugar, né? O que é mais interessante é que cada parte gera um tipo de óleo diferente. Então eu posso ter uma planta que eu tiro um óleo das flores, e um outro óleo da fruta e um outro óleo da casca, e eu posso usar métodos diferentes em partes diferentes e posso usar métodos de extração diferentes da mesma parte. Isso quer dizer que eu posso tirar uma casca de um limão, por exemplo,
e fazer uma prensagem a frio e tirar um óleo essencial dali. E com essa mesma casca desse mesmo limão, eu posso fazer um processo de destilação ou de retirada por solvente e tirar um óleo essencial ligeiramente diferente, né? Porque cada processo acaba sendo capaz de tirar um óleo um pouquinho diferente. Então, um óleo de limão por prensagem a frio é diferente de um óleo de limão, mesmo da mesma casca, né? Por destilação por solvente, destilação por arrasto de vapor ou da extração por solvente. Então, esses óleos são diferentes e podem ter contraindicações diferentes e usos diferentes também, né? Para a gente ficar atento na hora de comprar. Por isso que quando você vai comprar óleo essencial, muitas vezes tem todas essas explicações, assim, da onde vem a planta, porque qual o método de extração, tudo isso, porque quem entende de óleo essencial sabe que isso tudo faz diferença na hora do produto, né? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, assim como na vida, uns têm muito, outros têm poucos, e a laranja é uma dessas plantas muito ricas quando a gente fala de óleos essenciais, né? A gente tira dela, por exemplo, o óleo de petigram, que vem das folhas e dos galhos da árvore da laranja, o óleo de laranja doce, que vem por prensagem a frio da casca da fruta, e o óleo de neroli, que ele vem por destilação, por arrasto de vapor, ou por solvente, em alguns casos, das flores da árvore de laranja, ou pode chamar de flor de laranjeira, ou neroli, como você preferir. E o mais interessante aqui é que o óleo de laranja doce é produzido no Brasil e é um dos óleos mais baratos e muito eficientes. Ele é barato porque ele é brasileiro, eu vou explicar por quê daqui a pouquinho, que os óleos vêm de vários lugares do mundo. Então ele é muito barato. E o neroli, que vem da mesma planta, é um dos óleos mais caros que a gente tem na aromaterapia, né? Para você ter uma ideia, para você comprar 1 litro de óleo de neroli pode custar mais de 80 mil reais. E eu falando isso para um fornecedor, né? Não para você. Então realmente é bastante caro, enquanto o óleo o outro dessa mesma planta é muito baratinho e o preço desses óleos não tem necessariamente a ver com o efeito dele, né? E sim com a facilidade de tirar. Então provavelmente não, com certeza o óleo da casca da laranja ele tem muito mais óleo e é muito mais fácil de extrair do que um da flor, que você precisa de muita quantidade de flor para tirar um pouquinho de óleo essencial. E aí fica bem mais difícil e mais caro de fazer também todo o processo, e é por isso que o óleo é muito caro, e não porque ele é super melhor para as propriedades dele, né? Então, e esses óleos vêm da onde, né? E esses óleos, eles podem vir do mundo todo. E eu botei essa foto aí para você saber que a gente tem óleos que vêm do Brasil, a gente tem óleos que vêm da França, a gente tem óleos que vêm da Rússia, da Índia, de Madagascar, de tudo quanto é lugar do mundo. Eu falei assim, pô, por que a gente traz isso de tudo quanto é lugar e não usa só, faz tudo aqui no Brasil, faz tudo num lugar só, né? Bem mais fácil. O que acontece? A maioria dos óleos... Então, vou dar um exemplo assim, do que acontece com isso. Uma lavanda, quando o óleo essencial é feito, produzido pela planta para ela se adaptar ao ambiente que ela está. Então, se você pega uma planta de lavanda, que é origem da França, da Bulgária, da Rússia, alguns lugares dos Estados Unidos, que tem climas mais frios. Então, o óleo essencial que essa planta produz lá é diferente do óleo essencial se eu pegar essa lavanda, plantar aqui no Rio de Janeiro, no calor, essa mesma lavanda, essa mesma planta, pegar essa mudinha de lá e plantar no solo aqui, ele vai produzir um óleo essencial diferente. E esse diferente é o quê? É ruim? É melhor? É pior? Ele é diferente. E aí, o que quer dizer o óleo diferente? O diferente é que você não sabe o que ele é realmente. Então, todas as pesquisas, tudo que a gente conhece dos efeitos da lavanda, são feitos com a lavanda nativa. E quando eu falo isso, não é necessariamente lavanda francesa, porque as pessoas gostam de falar que só lavanda francesa que é boa. Na verdade, a lavanda da Bulgária tem um aroma muito mais agradável que o no meu gosto, né, do que o da França, e tem propriedades muito similares ou parecidas, são praticamente iguais. Então, essa lavanda, né, e a lavanda angustifolia, essa que eu estou falando, da França, da Bulgária, da Rússia, todas elas têm produtores de lavandas de alta qualidade que são muito, muito, muito similares, porque são climas iguais, solos parecidos, então você produz óleos muito parecidos, que são válidos para toda a pesquisa que é feita em cima da lavanda.
Então, se eu produzo uma lavanda no Rio de Janeiro, num calor do Rio, e num solo diferente, o óleo essencial que vai vir dessa lavanda não é necessariamente igual ao de todas as pesquisas, tudo que a gente conhece sobre a lavanda. Então a gente não sabe se esse óleo vai ter aquele efeito que a gente está esperando. Pode ser até que ele seja melhor, pode ser que ele seja pior, a gente não sabe. Então é por isso que a gente compra os óleos essenciais dos locais nativos, né? Então a gente tem óleos que não necessariamente tem um local para cada óleo, né? Então, como eu falei da lavanda, assim, tem alguns locais que produzem óleos de qualidade. A laranja também é produzida aqui, tem na Argentina, tem outros locais que conseguem fazer óleos de qualidade. Tem uns que vêm de Madagascar, tem outros que vêm da Índia, tem outros que vêm da China, tem outros que vêm de tudo quanto é lugar do mundo. Então é por isso que esses óleos são importados de tudo quanto é lugar, porque cada um vem da onde ele é nativo. E como que a gente sabe os efeitos dos óleos essenciais, né? É simples, com pesquisa, né, e com um conhecimento de décadas de uso, como eu já comentei aqui. E eu vou dar um exemplo de onde a gente tira essas pesquisas, de algumas delas. Por exemplo, essa pesquisa aqui do efeito anti-estresse do óleo de lavanda, rosa e limão siciliano. O limão siciliano é o que tem um efeito anti-estresse maior. O limão siciliano é o que tem o maior efeito anti-estresse, apesar de ouvirmos falar desse óleo muito mais da lavanda do que dele, né, para o estresse, que também são ótimos óleos. A lavanda tem um efeito sedativo que o limão não tem, mas a redução do estresse se dá pela ação no cérebro e a redução da produção de cortisol. E nessa pesquisa que eu estou mostrando aqui, mostrou que o óleo de limão siciliano é um dos melhores para isso. Talvez a lavanda ainda seja o mais popular, mas a mensagem aqui é que existem sempre outras opções, né? O óleo de laranja também, não está nessa pesquisa, mas está em outras, é muito bom para isso. Eu vou mostrar agora um exemplo. Esse aqui é uma pesquisa com óleo essencial de laranja feito com crianças antes de procedimentos dentários, né, para redução de estresse em crianças. É muito legal, o efeito é muito bom. Eu já até passei para o meu dentista, por exemplo, botar no consultório dele, e realmente faz muita diferença, né? Isso aí é muito usado fora do Brasil, aqui ainda está no começo, mas usa-se até em salas de espera de hospital, não só o de laranja, como outros óleos, né? E é daqui que vem todas essas pesquisas e todas as informações que a gente monta para fazer os nossos cursos, né? Esses aqui são os principais sites, você não precisa anotar não, porque todo esse material vai estar para você download aqui. São os principais sites que a gente tem para pesquisa, não só de óleos essenciais, né? São sites de pesquisas médicas. Então tudo que a ciência faz é produzido nesses sites, é publicado por esses sites, e é dali que tem as informações mais confiáveis, que vêm dos centros de pesquisa mais confiáveis de todo mundo. Não só os privados, mas também os públicos, né? Não só as farmacêuticas, mas também os centros de pesquisa de universidades e de governos. Então está tudo ali, e sempre que você tem uma pesquisa importante, ela é publicada em um desses locais. Nem tudo são flores, porque boa parte deles você tem que pagar para ver a pesquisa. Aqui a gente acaba pagando em muitos casos, e não é barato, custa assim, de 8 a 50 dólares para você ler um texto, que às vezes é mais caro do que comprar um livro inteiro, né? Mas são informações muito confiáveis, e outros são grátis, aí depende, cada um faz de uma forma, né? Mas mesmo sem pagar, você consegue às vezes ver o que é a pesquisa, os resultados, como que ela fez, mas não consegue ver todo o conteúdo de como foi feito e as explicações em detalhes. Que para a gente é importante, mas talvez para você seja suficiente o que você já consegue ler de graça. Desses todos aí, esses 4 aqui são os principais. Talvez o ResearchGate é um que eu comecei nos últimos dias. A gente tem conseguido achar coisas novas legais lá, mas botar esses 4 aí, mais o ResearchGate, que é esse aqui, são os principais. Então é isso, vem
não tem mágica, tudo vem da ciência, né? Então, eu espero que você tenha gostado aí dessa primeira aula, de uma introdução, ainda tem muita coisa pela frente. E a gente vai parar por aqui e na próxima aula encontro vocês para a gente continuar esse nosso curso, dá muita informação legal, tá bom? Até a próxima e te espero lá.